Bom dia, tomara que as coisas estejam bem para você e para sua família, que Deus esteja te abençoando muito. A parábola que vamos compartilhar hoje está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Acompanhem comigo. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amarás, Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, ela sempre, sujeito quer falar alguma coisa. Querendo justificar-se mesmo, disse: E a quem é meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Sacerdote. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém? Gente, é muito legal a gente pensar na parábola do bom samaritano, como ela é conhecida, né? E é muito legal. O problema é o seguinte, é que nós temos que ser o bom samaritano. Vocês sabem que quando Salomão morreu, o filho dele, chamado Roboão, teve uma confusão que eu já contei na ministração aqui do dia condenou, e aquilo acabou com a divisão do reino. E 10 reinos foram para um lado, 10 reinos foram para o outro. Tinha o reino de Judá e tinha o reino de Israel, né, que era o reino do norte, que ele chamava. A capital do reino do norte era Samaria. E o que aconteceu? Como os assírios, se não me engano, atacaram lá e levaram embora o povo do reino do norte, né? O que os assírios faziam? Eles levavam embora o povo e queriam apagar a memória do povo. Então eles povoavam aquele lugar com gente de fora. Tá? Então Samaria, ela sempre ficou conhecida como uma terra que, embora estivesse dentro de Israel geograficamente, era povoada por uma gente que não era judeu de nascença. Então por isso que os samaritanos eram tão desprezados, tá? Por isso, quando falam em Samaria, assim, eles falam com desprezo de Samaria e do samaritano. E Jesus falou assim, negócio seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Porque que nem aquela história do piarrico lá, né? Que chegou e Jesus falou, faz isso, 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 aquilo. Em vez de dizer amém, senhor, eu vou tentar fazer. Diz, não, isso tudo tenho feito. Jesus falou, então vende tudo que você tem e dá para os pobres. Daí ele foi embora triste, porque isso ele não queria fazer. E aqui também, começamos lá. Que tudo a gente tem que ver o contexto temporal e geográfico da coisa, né? Pra gente ter uma noção do que estava acontecendo. Se levantou um certo doutor da lei tentando. Então você já vê aqui 2 coisas. Era um doutor da lei, um religioso, e ele não estava com intenção de saber nada, ele estava com intenção de sacanear, né? Tá? E aí ele pergunta, e Jesus fala, beleza, faz isso então. Daí, em vez dele ficar quietinho e dizer assim, então eu vou tentar fazer, né? Que eu não estou conseguindo fazer bem isso, amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo, eu não estou fazendo. Que é mais uma lição de Mateus 5, 6, 7 que eu falo para vocês, que a gente sempre esbarra ali, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. E vamos voltar lá e vamos caprichar mais nisso, porque, né, não é todo o próximo que eu amo como a mim mesmo. Então, aí ele faz essa explicação, e tudo que Jesus falava era maravilhoso. Então acompanhe comigo. Tá. Descia um homem, tá? E caiu na mão de ladrões. Esse homem aqui parece se tratar do homem, Adão, né?
foi espancado pelos salteadores e deixaram ele meio morto, tá? Que é a nossa situação depois do pecado de Adão. Ocasionalmente, então por acaso, descia um religioso, um sacerdote. Então lembram do período da lei de Moisés, lá antes de Moisés? Tá. Beleza. Um sacerdote, antes da lei de Moisés, ele era um alto sacerdote, né? Ele era nomeado lá e tal, e aquelas coisas. Bom, era um período de um sacerdócio. Daí foi lá. Esse não deu bola pro homem. Ficou o homem lascado lá e continuou do meu jeito. Depois de Moisés, tinha o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio levítico. E esse levita também, da lei de Moisés, que mais 2000 anos também, não adiantou nada pro homem, tá? Passou de largo. Um samaritano, tá? Que seria Jesus, né? Se comparando com um samaritano, chegou e atendeu do homem. E pagou o cuidado. E passou o que nele? Óleo e vinho, azeite e vinho. Azeite se refere à unção do Espírito Santo, que Jesus mandou para nos consolar. E vinho é o próprio sangue de Jesus que pagou os nossos pecados. Então Jesus veio, tratou o homem com o sangue dele, pagando os pecados do homem, e deixou o Espírito Santo para nos orientar, nos consolar, nos ensinar nesse período em que ele foi de volta para o Pai. Tá bom. E ainda, partiu e deixou mais 2 dias, eu pago 2 dias ali para o hospedeiro cuidar dele, tá? Para o hospedeiro cuidar dele. Quem que seria esse hospedeiro para cuidar? Poderia muito bem ser o Espírito Santo para cuidar de nós, né? Vamos pensar assim. Mas aí, o que ele fala lá no fim? Então você vá e faça da mesma maneira. Cuide dos outros, atenda dos outros. Todos os ensinos de Jesus, se vocês pegarem, eles são fantásticos. E eles levam para uma situação assim de harmonia na Terra, né? Você vê os persas brigando agora lá, né? Mas isso na história da humanidade sempre aconteceu. Os persas sempre estiveram brigando, ou estavam brigando com os árabes, ou com os assírios, ou com os egípcios. Cada vez que um reino ficava meio forte, os babilônicos, né, que é o Iraque. Então naquela região ali sempre teve essas guerras, né? E a Bíblia conta dessas. Mas se a gente pegar livros de história, a gente vai ver dos bretãos lá, os ingleses, daí os germanos lá na Alemanha, né? Viu, o povo sempre estava se matando, sem contar os nossos índios. Que o pessoal romantiza que, os índiozinhos e tal, o dia do índio, os índios aqui eram canibais, né? Matavam, e comiam, e povo ruim, né? Então isso sempre aconteceu. Nós estamos melhorandinho, assim, apesar do joio que existe no nosso meio. Mas é isso que eu queria dizer para vocês, assim, toda a ministração e toda a resposta que Jesus dava era uma resposta sábia. E ela merece uma reflexão dos termos que ele usou, assim, pra gente entender o que ele estava falando para aquele povo. Porque ele não estava falando com um cara comum, ou com um grego, ou com um romano. Ele estava falando com um doutor da lei. Então o cara sabia muito bem do sacerdócio antes de Moisés, ele sabia muito bem do sacerdócio levítico, e ele sabia muito bem das profecias, né, do que ia acontecer. Marco, e o que isso serve para nós? Bom, para 2 coisas, né? Você saber como é que Jesus veio para pagar os nossos pecados, que é ótimo, sempre a gente tem que estar relembrando isso todos os dias, e a forma como a gente deve se comportar, né? Então, assim, não deixar as pessoas passarem frio na nossa frente, passarem fome na nossa frente, se suicidarem na nossa frente, se lascarem, sabe? E nem colaborar para isso. Deus diz assim, maldito aquele que engana o cego, né? Eu tô aqui assim, ó, daí o sujeito pensa, como é que eu vou para a rodoviária? Digo, filho, vá para ali, né? Sabendo que ele tem que ir por lá. Coitado do cego, vai parar lá no Vale do Jordão, né? Então Jesus diz assim, maldito aquele que faz errar o caminho, o ceguinho, né? E aí você pensa, a gente tem que fazer isso na nossa vida, com todos aqueles que convivem conosco, e principalmente se você for falar da palavra de Deus para alguém, porque se não falar dela com exatidão, ou não tiver humildade, dizer, viu, esse troço eu não sei direito, Deus deixou em oculto, nem eu não entendo essa coisa direito, né? Se não tiver essa humildade, você acaba fazendo as pessoas errarem, né? Para quê? Para tomar o dinheiro delas? Para tentar dominar elas e ficar com uma igreja na mão, um canal de televisão na mão? Não. Isso não é correto. Nós temos que ajudar as pessoas. Então o sujeito, para onde que é a rodoviária? Você diz, é ali, ó, anda 3 quadras, vai ali. Moço, tô com fome, dê uma comida. Moço, tô morrendo de frio, dê uma jaqueta, dê um cobertor, e assim vai, né? Deus sempre dá todos os dias a oportunidade da gente fazer alguma coisa de bom para ajudar alguém. Amém?
Que Deus te abençoe muito e que você possa estar fazendo isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa sexta-feira. Obrigado, Pai, pela minha vida, pela minha família, pela vida e pela família de cada um desses queridos que está aqui ouvindo hoje junto comigo. Eu peço que o Senhor venha sobre nós com o teu consolador, Senhor, com aquele que ficou de hospedeiro para nos atender, para nos ensinar, para nos dizer tudo aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações, o teu querido Espírito Santo. Eu peço que o Senhor esteja falando ao coração de cada um de nós, que o Senhor esteja guardando também as nossas casas, perdoando os nossos pecados, abençoa os trabalhos do meu irmão e o meu trabalho também, nossos estudos, nossos negócios, para que tudo que a gente colocar à mão seja abençoado pelo Senhor. Abençoa nossos filhos que têm um bom caminho, Senhor, guarda eles do mal, abençoa tudo que é nosso, Senhor, e não deixa o maligno tocar em nada, mas nos dá bom caminho, nos ajuda a entender a Tua palavra e a nos comportarmos de forma, Senhor, a agradar o Teu coração, porque o Senhor é digno. Amém? Nós oramos em nome de Jesus e eu peço que você tenha uma sexta-feira muito abençoada, muito gostosa na presença do Senhor.